Bom, gente, a semana passada, olha, mês passado, nós tínhamos dado vamos dizer assim, uma aula chave, né, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como era. E eu queria que a gente começasse, mas antes vamos fazer uma oração para a gente começar. Nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão a Ti pela Tua bondade, Teu amor, Tua graça. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco. Dá-nos a bênção de compreender e entender as Tuas palavras. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que faz para passando? O senhor vai dizendo e eu vou passando. Tá, então passe, melhor. Nós vamos ver aqui hoje algumas considerações para que a gente possa entrar na aula mesmo, tá certo? Alguns desses a gente já tinha tratado anteriormente, tá certo? Na outra aula. Eu gosto muito de frisar isso porque eu já tive alguns problemas em algumas aulas passadas. Uma coisa que a gente precisa entender é que você conhecer hebraico não quer dizer você se tornar judeu. Muita gente que começa a aprender hebraico já parte logo para o lado do judaísmo. Não é a mesma coisa. Judaísmo é, como o catolicismo, é um modo de vida, é uma religião. E hebraico é a escrita da Bíblia, a escrita do Antigo Testamento. Então, não é a mesma coisa, mas tem pessoas que levam para esse lado, tá certo? Então, o conhecimento de hebraico não é fundamental para a nossa salvação, isso é de praxe. Salvação, a palavra de Deus já diz claramente o que é. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, tá certo? Então, não entra obras, como o próprio apóstolo Paulo diz, como também não entra hebraico. A língua hebraica, ela tem o seu porquê de nós estudarmos ela para conhecimento e também para que a gente possa entender algumas coisas da Bíblia. Há certas situações e certas coisas na Bíblia que você só entende se você conhecer a língua original. Tá certo? Então, é isso, Mas é muito importante levarmos em conta o quê? Que as traduções que chegaram até nós, elas chegaram com um certo defeito. Entre aspas. Defeito de quê? De tradução. Não tem aquele velho ditado antigo, que vem passando gerações, o doutor Rodrigo Silva já usou e tudo mais, todo tradutor é um traidor. Tradutore, traditore. Todo tradutor é um traidor. Então é sempre necessário a gente entender essas coisas. Nós temos uma tradução da Bíblia. Nós temos a Bíblia, sim, mas uma tradução dela. E como tradução, muitas vezes quem traduz, não traduz com aquela vontade de mostrar a verdade em si, mas a sua verdade. Certo? Eu me lembro que quando eu fazia o seminário, o pastor Elias Brasil, que hoje ele está na Associação Geral nos Estados Unidos, ele disse para a gente que ele foi convidado para fazer parte da mesa da Sociedade Bíblica Brasileira. E ele disse para a gente que levou para o estudo da Sociedade Bíblica Brasileira vários textos da Bíblia que foram mal traduzidos. Do hebraico e também do grego, Novo Testamento e Antigo Testamento, que foram mal traduzidos e que precisavam de revisão. Ele demorou muito pouco nessa mesa. Arranjaram um jeito de jogar ele para escanteio. Então você percebe como é que é? Nós temos a Bíblia, mas nós temos que ter o original para que a gente possa comparar. Essa é a grande realidade de hoje em dia. Nós estamos no século XXI. Não se admite mais simplesmente pegar o texto e dizer assim, é isso, e a pessoa simplesmente aceitar. Não é verdade?
Vocês não encontram quando vocês vão dar estudo bíblico? Está aqui 2 jovens que estão estudando a Bíblia. E podem ser testemunhas de fato do que a gente está falando. Você não aceita simplesmente você dar o texto e ficar por isso mesmo. Vai haver pergunta que a pessoa quer saber. Ele pode não conhecer o limite do texto, mas ele conhece, pelo que ele lê, se está... Aí surge a pergunta. E várias dessas perguntas são respondidas no texto original. E precisa ser por quê? Porque ficou aquém na tradução. Porque eu já recebi muitas perguntas sobre, se o Espírito não me engana, Lucas 23, 43, né? Aquele texto onde estarás comigo no paraíso. Né? Em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. Aí a gente diz assim, o texto original não tem essa palavrinha que, não tem. Mas não é só isso. O texto vem dos unciais. E nos unciais não existia ponto, nem ponto e vírgula. Que o texto, depois que foi traduzido, foi dado ponto, foi colocado vírgula, acentos e etc. Mas o texto original não tinha. Aí, entendeu? O texto como capítulo 16, verso 16 de João, de João não, de Lucas, onde diz, a lei e os profetas vigoraram até João. Eu estava em Sousa na época. Fui fazer um estudo em uma igreja em São Bento, São Bentinho, na Paraíba. E quando eu cheguei lá, uma irmã disse assim, meu tio, ele é da Assembleia de Deus, de uma dessa denominação. E ele pediu para a gente tirar uma dúvida dele. E eu não soube tirar essa dúvida. Já podia ir comigo lá? Digo, vamos, qual é a dúvida? É sobre Lucas 16, verso 16. Aí eu digo, já sei o que é, mas vamos lá. Nós chegamos lá, aí ele abriu a Bíblia. Ainda bem que ele estava com a Bíblia corrigida e não atualizada, porque a atualizada não tem essas, mas a corrigida tem. Já está dizendo correção, né? Corrigida. E aí nós fomos lá. Vamos para o texto, tá certo? Isso aqui, o texto me recebeu muito bem, tal, tal. Eu não entendi esse texto. Por que vocês guardam a lei? E aqui está dizendo, a lei e os profetas vigoraram ou duraram até João. Eu disse, pronto, vamos começar com o texto. Primeiro, a palavra duraram não existe no texto original. No texto original diz assim, a lei e os profetas até João. Só. Num grego mais ou menos, que eu não me lembro agora, mas diz mais ou menos assim, Ronomos, Kai, Profetes, Reprofetes, Mecri e o Anem. Ou seja, a lei e os profetas até João. Essa palavra duraram foi acrescida pelo tradutor João Ferreira de Almeida. Aí eu disse, você pode me deixar ver a sua Bíblia? Aí o interessante é que na Bíblia dele tem os textos em asterisco, não existe no texto original. Aí, coisa boa, porque estava lá em asterisco. A palavra vigorar. Colchetes, né? Colchetes, desculpe, colchetes. Estava lá em colchete, aí eu fui olhar, lá no início da Bíblia dele, tinha lá dizendo, os textos em colchetes, não existe nos textos originais, nos melhores textos originais. Aí eu mostrei para ele, foi fácil, né? Aí eu peguei e disse, você está vendo aqui? Sua própria Bíblia está dizendo. Aí ele disse, pois não é mesmo? Rapaz, após eu olhar, fazia anos que eu tinha essa dúvida. Porque ela dizia que a lei não passou. Também fiquei na minha, não disse mais nada, né? Por aí sobrou e tal. Então você percebe que tem esse problema. Nós temos esse problema. Por isso precisamos ter pelo menos uma base, né? Passa aí, meu jovem, por favor. O senhor falou também
Aham. Satanás e Lúcifer não existem, viu? Como é? Satanás e Lúcifer. De Lúcifer? Sim. Muito interessante essa questão de Lúcifer. De fato, o nome não é Lúcifer. Os textos pseudepígrafos, como o texto de Enoque, Adão e Eva, apresentam o nome dele como sendo Samael. Seria o nome dele, Samael. Os textos antigos, texto de Enoque, Ascensão de Isaías, né, apresenta ele como sendo um anjo que caiu e o nome dele é Samael. Lúcifer apareceu no texto latim. Na tradução que Jerônimo fez do hebraico para o latim. E aí ele colocou lá Lúcifer. Na realidade não era para ser o nome Lúcifer, para combinar direitinho, a tradução tinha que ser Lux Feris, que seria a expansão da luz, ou a áurea da luz. Teria que ser mais ou menos isso, Lux Feris. Mas ele, como tinha um problema com o bispo Lúcifer, você sabia que tem o santo, viu? Aí ele associou. Tem o santo, tem São Lúcifer. Se você olhar na internet, você vai ver lá. Tem São Lúcifer. Existe até uma igrejinha na Itália que é aonde o pessoal adora ele. Tá certo? Lúcifer, São Lúcifer. Ele tinha um problema com Jerônimo por causa da questão do arianismo. Então, como ele tinha esse problema aí, batia muito, então quando ele traduziu, ele colocou lá o nome dele, Lúcifer, e não Lux Feris, que seria o nome certo. Então ele colocou lá Lúcifer. Aí daí começou a existir, e começaram a chamar ele de grupo de luciferianos, os que seguiam a Lúcifer. Aí depois daí tornou-se grupo de satanistas, depois por causa do nome Lúcifer lá e da evolução da doutrina de Lúcifer ser Satanás, né? Tal, aquela coisa toda. Então daí começou a chamar aquele grupo que adorava, que estava do lado de Lúcifer, que era partidarista dele, de grupo de satanistas ou luciferianos. Mas que de fato, realmente, o nome está lá, está lá. Você olha, eu tenho minha Bíblia em latim em casa. Também quando eu vou fazer os estudos, eu também coloco ela por ali. Né? No grego, essa palavra, que a Septuaginta traduz por Hélsforos, que quer dizer aquele que dele sai uma luz. Que Hélsforos é o que foi virando português fósforo, que a gente sabe que quando risca dá luz. Então, Hélsforos está lá em grego. No hebraico de Isaías está Heiléu. Heiléu seria o nome dele. Samael talvez fosse depois disso para combinar com Heiléu, que é transportador de luz, a palavra. Heiléu. Que é o que está escrito lá no capítulo 14. Mas é sempre bom a gente ter um conhecimento, mesmo que superficial, da língua, porque é preciso. Há questões onde, de fato, você vai ter que ir para o original. E se você não tiver pelo menos uma ideia da língua original, do texto original, eu digo da língua do texto original, vai terminar com que você vai entrar naquela situação de ficar batendo boca sem ter nenhuma... Sem ter nenhuma base, sem ter nenhuma certeza. Mesma coisa é inferno. Lembrem-se, a palavra inferno não existe na Bíblia. No original. No original, não. Também foi uma tradução feita por Jerônimo quando colocou a Septuaginta. A Vulgata. Septuaginta é a mais antiga. É dos 70, a tradução dos 70. Ok? Pode passar aí, meu filho, para outro. Isso. Então, a língua hebraica descende das línguas semíticas do norte, tá certo? Está dividida em dois estágios, o hebraico antigo, dos patriarcas, que é o que nós vimos aí do proto-cananita e paleo-hebraico.
tá? É a parte mais antiga, tá certo? E pode clicar aí no segundo, isso. E a escrita quadrática, que é a que nós temos hoje na Bíblia, no hebraico, hoje na Bíblia hebraica hoje mais moderna. Então, isso aqui seria mais ou menos até o meados do 5º século antes de Cristo, ali perto de Esdras, Neemias, naquele tempo ali, tá certo? Até aquele tempo, os escritos, os profetas escreveram em paleo-hebraico. Com algumas, porque como o hebraico sofreu algumas transformações, até chegar nesse, a escrita, tá? A escrita sofreu, né? Então, até mais ou menos o 5º século, ele tem pequenos detalhes, mas são pouquíssimos. A língua, você olha, continua sendo a mesma. E depois veio a escrita quadrática, que, na realidade, a escrita quadrática, que é essa escritazinha que tem aqui, ó, que é chamada de escrita quadrática, ela não era escrita hebraica, ela era escrita aramaica. Certo? Ela não era escrita hebraica. A escrita hebraica era aquela, paleo-hebraico, tal e tal. Mas ela, terminou os hebreus aglutinando, como começaram a falar o aramaico, então eles terminaram pegando, se apossando da escrita, da forma escrita aramaica. Que na realidade, o alfabeto, a escrita quadrática, o Ashuri, é justamente a escrita derivada do aramaico. Tá certo? Qual é a diferença, assim, o hebraico antigo e a escrita quadrática é apenas em relação ao alfabeto? Isso, mas toda a estrutura gramatical é exatamente a mesma. Esse alfabeto, a diferença dele de um para o outro é só em termos de símbolo ou, por exemplo, no alfabeto, na escrita quadrática, a gente não tem símbolos para vogais. As vogais são pontinhos, são sinais diacríticos. Isso. O hebraico antigo, ele acompanhava essa mesma tendência? Sim, sim. O alfabeto, a língua hebraica, o alfabeto hebraico é consonantal. Ele não tem. Então, na sua estrutura, ele não tem vogal. Cada letra do alfabeto quadrático tinha o seu correspondente na escrita antiga. Exatamente. Isso, exatamente. Vou até depois enviar para o grupo, que eu tenho essa, vamos dizer assim, essa representação, tá certo? Para que vocês vejam melhor. Passa aí, meu filho, por favor. Então, pronto, agora a gente vai ter uma ideia mais ou menos do que a gente falou da escrita do proto-cananita ou sinaítico e do paleo-hebraico, tá certo? Achei. O texto vai ser o mesmo, tá certo? O texto vai ser o mesmo, que é Gênesis, capítulo 1, verso 1, por isso que eu coloquei lá no início, Gênesis, capítulo 1, verso 1. A escrita proto-cananita, ela data de lá pelo ano 1700 antes de Cristo até mais ou menos 1500. Então, quer dizer, isso significa dizer que o livro de Jó foi escrito com esse alfabeto. Certo? O livro de Jó, como foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, Moisés escreveu o livro de Jó ainda quando estava em Midian. Então, a escrita dele foi antes da escrita do Pentateuco. O Pentateuco, Moisés escreveu depois que ele saiu do Egito com o povo. Entendeu? Quando já estava no deserto, caminhando, em algum momento no deserto, ele escreveu os livros, o Pentateuco. Claro, a gente sabe que ele não chegou a escrever todo ele. Como assim? Ele escreveu de Gênesis 1 até Deuteronômio, mais ou menos o capítulo 34, que é o capítulo que fala da morte dele. Ele não escreveu a parte que fala da morte dele. Quem escreveu a morte dele foi Josué e acrescentou. É tanto que você encontra no livro de Josué também o mesmo tema no início do livro. Porque ele escreveu, colocou lá. E depois escreveu para começar o seu livro. Fazendo a transição. Fazendo a transição, exatamente, tá certo? Então vem, aí claro,
Moisés escreveu o livro de Jó? Bom, nós temos tradições, o Talmud afirma que Moisés escreveu o livro de Jó. Ellen White também confirma isso, que Moisés escreveu o livro de Jó, tá certo? Aqui, por sinal, está até a escrita, o que tem no Talmud. Moisés escreveu o seu próprio livro e as passagens com respeito a Balaão e Jó. Esse é o que tem no Talmud. Então, o Talmud afirma, tá certo? Passa aí, meu filho, que eu acho que tem uma outra parte aqui que vai explicar também isso. E Ellen White, no livro Educação, volta, filho. Volta. Isso. E Ellen White, no livro Educação, página 158, diz: antes que os primeiros poetas do mundo houvessem cantado, Moisés, o pastor de Midian, registrou as palavras de Deus a Jó. Então, nós temos, vamos dizer assim, prova extra-bíblica, né? Vamos dizer extra-bíblica, vamos dizer no sentido religioso. Nós temos a parte do Talmud, que se refere a isso, e nós temos a parte da nossa parte, vamos dizer assim, que também cremos por inspiração, que também por inspiração foi falado, então que também confere que Jó foi escrito por Moisés. Então, Moisés escreveu Jó quando estava em Midian. Talvez antes dele ter aquele encontro com Deus na sarça, que foi ali onde ele recebeu a ordem de ir. E aí, depois disso, ele escreve o Pentateuco, mas já no deserto, em algum lugar, em algum momento, ali no deserto. O Deuteronômio é dito que foi escrito, vamos dizer assim, alguns dias, alguns dizem que foram dias, outros dizem que foram horas, antes dele morrer lá em cima no Monte Moabe. É o Monte Moabe, né? De Moabe. Agora não vem na cabeça. Não foi Horebe, não. Era Moabe mesmo, na entrada de Moabe. Foi na entrada de Moabe, um monte na entrada de Moabe. Depois aí, você que estiver aí assistindo aí a gente, joga lá nos comentários que a gente que a gente tá lá para ver isso aí. Vamos lá. Depois disso vem a parte, pode clicar, meu irmão, a parte do paleo-hebraico. Paleo-hebraico, vocês podem ver que é diferente, né? Daquela lá, tá? E muito provavelmente foi a forma como foi escrito o livro de Josué, até mais ou menos 2 Samuel, o livro de Salmos, Cantares, Isaías, Oséias, porque essa escrita vai de 1500 até 700. Certo? Bora lá, que é para a gente não perder muito tempo aqui, que é só para vocês verem. Na época de Siloé, o hebraico, o paleo-hebraico sofreu você nem percebe, só se você realmente olhar um outro, você percebe que houve pequenas mudanças tá certo? Que foi lá em 590, de 700 até 590, que foi como foi escrito os livros de Jeremias, de 1º e 2º Reis, Lamentações, de Jeremias, Obadias, Abacuque, tá certo? Por que 1º e 2º Reis? Porque vocês, claro, devem saber, como eu sei também, que foi Jeremias que escreveu o 1º e 2º Reis. Tá certo? 1º Samuel foi escrito por Samuel. 2º Samuel, metade dele foi escrito por Samuel. Depois o restante foi escrito por Natan e Gade. Porque 2º Samuel não foi terminado por ele. Ele morreu. Então, os seus alunos da escola de profetas, Natan e Gade, foi quem escreveram o restante. Essas diferentes escritas, na internet às vezes a gente encontra manuscritos, fotos, né, dos manuscritos. Isso. A gente consegue então perceber a diferença nos livros. Isso. Se eu olhar um escrito antigo que tenha Deuteronômio, a letra é diferente do que teria o livro de Jeremias. Exatamente. Pelo fato justamente dessa mudança. Da forma como eles escreviam o texto, é que nos leva a entender, por exemplo, por que 1º e 2º Reis foi escrito nesse tempo. Entendeu? Porque a sua escrita, ela é antiga, né, do paleo-hebraico, ela é igual à escrita desses outros profetas. Então, se entende
Por isso que os eruditos, os paleógrafos e etc., entendem que esses livros foram escritos exatamente nesse mesmo tempo, porque a sua grafia é... Eu me lembro quando eu estava no IAN, eu fazia parte de um grupo chamado Epigráfica, que a gente tratava justamente em analisar essas diferenças de grafia desses textos. O professor trazia para a gente Óstracos e outros documentos e etc. para a gente analisar, e aí a gente ia analisando para entender em que tempo mais ou menos foi escrito, tá, e tal, para a gente ter uma ideia. Passa aí, meu irmão, por favor. Oi, pronto. O nome do monte lá era Nebo e Pisga. Nebo e Pisga. Topo do Pisga. No topo do Pisga, exatamente. Na entrada de Moabe, não é isso mesmo? É, exatamente. Então não errei o Moabe. Das Campinas de Moabe. Das Campinas de Moabe. Então, ó, o hebraico de Lax também é uma variação do paleo-hebraico. Tá certo? Percebe? Só você, na percepção mesmo, você vai vendo. Vocês vão poder pegar o PDF lá, se vocês quiserem tirar, e vocês façam essa comparação para vocês verem que existem pequenas diferenças. Foi até em torno de 450. E nessa forma de escrita, provavelmente tenham sido escritos os livros de Ezequiel, Daniel, 1º e 2º Crônicas, porque o 1º e 2º Crônicas foi escrito por Esdras. Tá certo? Esdras escreveu o 1º e 2º Crônicas. Tá? Mas o seu livro mesmo, por isso que não está aqui, foi escrito depois, porque ele fez a revisão. Esdras pegou todos os textos que existiam e fechou o cânon. O cânon que nós temos, o cânon do texto hebraico que nós temos hoje, que deu base para a nossa Bíblia, ele foi fechado por Esdras. Certo? Esdras fez isso por quê? Porque havia muitos outros textos, oráculos de sibilinos e outros desse tipo, que eram antigos também, mas que tinha sido escrito e reescrito tantas vezes por pessoas que talvez até pudessem ser inspirados se não tivessem sofrido tantas transformações. Certo? Então, nesse tempo aí, a gente pode ver, por exemplo, a questão de quando o povo de Israel estava cativo entre os babilônios e tal, muitas coisas surgiram no meio de Israel por causa disso. Até algumas mitologias apareceram no meio. Hoje em dia, você chega no judaísmo, vamos dizer assim, você encontra a Cabala judaica. E a Cabala é uma coisa assim que eu fui ler um pouquinho da Cabala, é uma coisa que é mitologia pura. Não tem nada que ver com o texto realmente, mas está lá. Entendeu? Questões que a gente vê na Cabala que não. Então, alguns desses livros sofreram com isso. Signos do zodíaco. Vocês já ouviram falar? Acreditam nisso? Mas a Cabala tem. E o povo judeu acredita. Vocês entenderam? De onde veio isso? Do tempo do cativeiro babilônico. Os signos zodíacos surgiram dos egípcios, passaram para os babilônios. E daí, o povo de Israel cativo acabou absorvendo parte disso aí. Surgiu a Cabala. Entendeu como é que é a situação? Hoje em dia, se você chegar no judaísmo, você encontra até quem creia na reencarnação. No conceito cabalístico, a reencarnação existe. No conceito bíblico, existe? Não. Não. Então, por isso que eu falei antes para vocês no início, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aprender hebraico não quer dizer se tornar judeu. Certo? Judaísmo e Bíblia hebraica, eles não se combinam muito bem, não. Tá certo? E muitos judeus hoje creem mais no Talmud do que nas próprias escrituras. O ortodoxo só crê na Torá.
no restante do Taná, no Ketuvim, né? E o Neviim, os escritos e os profetas, eles não dão, eles vêm como uma segunda inspiração lá longe. A Torá é a inspiração. Entendeu? Eles acreditam lá. E aí o Talmud é superior. Então vocês percebem que, por isso que eu digo, aprender hebraico é uma coisa, judaísmo é outra. Tá certo? Professor, Oi. no livro do profeta Daniel tem uma seção que é escrita em aramaico. Isso. Nessa seção que é escrita em aramaico, ele usa o mesmo alfabeto? Usa. Ele usa esse mesmo alfabeto aqui. Para falar a verdade, eu acredito, essa é a minha forma de ver, que ele usava o alfabeto aramaico mesmo, quando ele escreveu em aramaico. Só que quando Esdras, como eu disse a você, fez a revisão, colocou tudo no alfabeto quadrático. Entendeu? Deixou tudo no alfabeto só, para que pudesse ser lido por todos. Porque podia ser que com o tempo, como o povo se apropriou do alfabeto aramaico e começou a falar em aramaico, então ele achou por bem Adotar esse alfabeto, adotar, que era conhecido, né? exatamente. Do que usar 3 ou 4 alfabetos Claro. diferentes ao longo do texto. Exatamente. Entendeu? Pode passar, filho. Pronto. Essa aqui foi a escrita do Mar Morto. Você pode clicar de novo, eu acho que vai aparecer aqui. Pronto. Você percebe que agora é mais parecida com o texto? Pronto. Essa escrita do Mar Morto foi com ela que Esdras, foi com ela que ele fechou o cânon. Ele percebeu, por inspiração divina, irmãos, é claro, a gente acredita, eu creio completamente nisso. Ele percebeu que o alfabeto paleo-hebraico tal, ia se esquecer com o tempo. É tanto que o proto-cananita só veio ser descoberto lá em 1905 por Sir Flinders Petrie, arqueólogo inglês. Então, ele foi quem descobriu esse texto. Até então, se achava que Moisés não tinha escrito o Pentateuco. Por quê? Porque não existia um alfabeto anterior ao fenício. E o fenício data de antes. Entendeu? Aí quando foi se ver, quando Sir Flinders Petrie encontrou esse alfabeto, aí foi que as coisas mudaram e o texto passou a ser visto como tendo sido escrito por... Aí as más línguas da época se calaram, né? Porque sempre acontece isso, né? Fica lá, ó, capítulo 20, verso 1 de Isaías, fala do rei assírio chamado Sargão. Até o ano 1800 e alguma coisa não existia nada sobre Sargão. O único texto que falava de Sargão era Isaías capítulo 20, verso 1. Aí o que o pessoal fazia, os críticos? A Bíblia não pode ser inspirada. Está falando de uma mitologia, está falando aí de um rei que nunca existiu. Tinham textos extrabíblicos, sumérios e tal, falando de acadianos e etc., falando de Merodach, Balandã, de Senaqueribe, de não sei quem, de tudo mais, mas não existia texto falando sobre Sargão. Então, até 1800 e alguma coisa, a Bíblia era combatida diretamente pela crítica por causa simplesmente de Isaías 20, verso 1. Apenas por causa disso. Porque lá estava escrito Sargão, o rei da Síria. Só que aí em 1800 e alguma coisa, de repente, arqueólogos ingleses encontraram o palácio de Sargão. Mais de 5.000 tabuletas falando sobre o reinado de Sargão, o rei da Síria. Confirmando o quê? O texto bíblico. Estava confirmado agora. Aí todo mundo, sempre acontece, né? Se cala. Porque não tem mais o que dizer. Até uma coisa curiosa é o fato de que se Moisés era instruído na cultura Egípcia. por que ele não escreve em egípcio, né? É isso? Que era a linguagem que era... Se o Egito era um país amplamente reconhecido, de maneira que todo mundo, quando tinha qualquer crise, descia para o Egito, várias passagens da Bíblia falam isso, né? Claro, claro. Por que Moisés não escreveu em egípcio, né? Porque se ele escreve, realmente o texto não fica
disponível para a gente. Só ia ficar disponível depois de 1900, foi quando se descobriu A Pedra de Roseta. a Pedra de Roseta, onde pôde se fazer as traduções e etc. Ligar o texto e fazer as traduções do egípcio. Então, quer dizer, quando é que a gente... Então, eu creio, é claro, que Deus tirou Moisés dali. É claro que ele ia tirar de outro jeito. Moisés só deu um adiantamento no plano, né? Como sempre as pessoas fazem, né? Abraão, Sara, né? Sempre quer dar uma mãozinha para Deus. Lembra que eu falei? Deus não precisa de defesa. Ele só precisa que a gente compreenda o que ele escreveu. Ou o que ele inspirou para ser escrito. Ele não precisa de defesa. Lembra que eu falei? Deus criou o mal. E aí a gente começa, né, como bom adventista, né? Vamos defender Deus. Deus não pode ficar na... Gente, defender quem falou. Ele falou, foi ele que falou. Acabou-se. Não foi nem o profeta que falou, o profeta só transmitiu. Ele disse, eu crio o mal. E aí? Entende? Muitas vezes acontece isso. Nós queremos salvar Deus. Deus não precisa de salvação de Deus para que a gente entenda o texto. Leia o contexto para que a gente entenda o que foi que Deus falou. Não foi assim que a gente viu na aula passada? Só vê o contexto e o contexto diz quem era o mal que Deus criou. Simples. Só que a gente fica bitolado no texto, no verso. E esquece que existe todo um arcabouço para você entender o texto. Às vezes não precisa nem você, porque no caso de Isaías 45:7, não precisa nem você saber hebraico. Basta você conhecer hermenêutica. A ciência da interpretação. Há textos na Bíblia que hebraico não resolve. Nem grego. O que resolve é hermenêutica, contextualização do verso, do texto. Aí você vai, faz a contextualização, analisa o arcabouço do texto, aí você vai entender o texto. Certo? Entenderam aqui, né? Esdras pegou então o texto e reescreveu o texto todo dessa forma, para poder chegar até nós o texto como nós o temos hoje. E é com esse texto, é com essas palavras, essa língua, essa forma linguística que os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. E aí a gente pode ter uma ideia do texto. Passa aí para você ver aqui, só uma coisinha. Eu acho que tem alguma coisa aqui que eu escrevi. Tá certo. Então, como nós já dissemos, Esdras e Neemias fecharam o cânon mais ou menos entre 430 e 420, copiando os 39 livros do Antigo Testamento com essa escrita. Certo? Porque aquela outra escrita ficou no esquecimento. Só arqueólogos vieram encontrar depois. Então, por inspiração, Deus deve ter dito a Esdras com toda certeza, olha, Esdras, escreve aqui porque é mais fácil. Vai ficar mais fácil o pessoal entender mais para lá. Tá certo? Pode ir mais, meu irmão. O historiador Flávio Joséfo, em sua Cantilinária contra Apion, diz que o cânon tinha sido fixado no tempo de Esdras. Nós encontramos no livro Macabeus, um apócrifo, não pseudepígrafo, um apócrifo de Macabeus 2:3, onde diz, nas relações e nas memórias do tempo de Neemias, contavam-se os mesmos feitos e como também ele formou uma biblioteca, reunindo tudo o que se referia aos reis e aos profetas, as obras de Davi e as cartas dos reis a respeito das ofertas. Você percebeu? O próprio livro apócrifo também confirma o cânon fechado. Uma biblioteca do hebraico, do grego Bíblia, que é de onde surgiu a nossa palavra Bíblia, coleção de livros. Biblioteca, nesse tempo, o apócrifo, 200 anos depois dele, né? Isso aí foi escrito mais ou menos no ano 200 depois de Cristo, antes de Cristo, 200, 180, por aí nessa faixa, 200 anos depois, confirmava que
tinha sido fechado o cânon naquela época. O livro de Macabeus é escrito também em hebraico? O livro de Macabeus foi escrito em hebraico. Depois perdeu-se a escrita dele e foi escrito também em grego. Nós temos mais dele em grego do que hebraico. O hebraico existe manuscritos mais, vamos dizer assim, rasgados, né? Pedaços. E o grego ele tem ele todo. Fragmentos. Isso. Pode passar, meu querido? Ellen White afirma: os esforços, Profetas e Reis 609, os esforços de Esdras para reavivar o interesse no estudo das Escrituras receberam forma permanente graças ao seu laborioso e constante esforço no sentido de preservar e multiplicar as Sagradas Escrituras. Ele reuniu todos os exemplares da lei que pôde encontrar, mandando-os transcrever e distribuir. A palavra pura, assim multiplicada e posta nas mãos de muitos, proveu o conhecimento que era de inestimável valor. Mais uma vez, uma confirmação de que o texto foi fechado no tempo de Esdras, nem antes, nem depois. Pode passar, meu filho. E temos aí o Códice de Leningrado, que também é do mesmo jeito, que foi a partir de 1800. Vamos dizer assim, pego, e o Códice de Leningrado é o texto aonde começou a ser colocado os sinais vocálicos. Entende? Nos manuscritos do Mar Morto nós não encontramos os sinais vocálicos. Nós encontramos os sinais vocálicos colocados no tempo do Códice de Leningrado. Foi quando... Exatamente. Aí... O que é que está escrito aí embaixo? Aqui é o mesmo texto. Eu deixei o mesmo texto para a gente ter uma ideia. Bereshit bara Elohim et hashamai vet haaretz. Aqui está sem os pontinhos. Se você tiver prestado atenção, no nosso primeiro slide estava com os pontinhos. Tá certo? Aqui está sem pontinho. Era como era escrito. Só que para nós hoje ler, ia ficar difícil, né? Os sinais diacríticos são criados nesse tempo, ou eles já existiam e nunca... Entre o 5º século e o 10º século da nossa era, eles foram criados pelos maçoretas, pelas escolas de Ben Axé, se eu não me engano, Moshe Ben Axé, que é a escola de Tiberíades. Eles criaram esses porque o texto começou a ser... Porque o povo de Israel, a gente sabe, isso não sofreu só o cativeiro, foi expulso da sua terra, não é? E aí chegou um momento onde o povo de Israel não conseguia ler o próprio texto sagrado. Então, aí, preocupado com isso, os maçoretas simplesmente começaram a fazer esse trabalho de pontuar o texto, para que pudesse ser lido pelas pessoas. Então, o texto que nós temos é o texto pontuado por Moshe Ben Axé, se eu não me engano, porque tem uns parecidos, né? Tinha duas outras escolas. Tinha a escola de Tiberíades, a escola babilônica e a escola de Jerusalém, que pontuaram o texto. Só que o que aqui pontuou o texto que nós temos hoje foi a escola de Tiberíades. Então, o texto que nós temos é pontuado conforme vamos dizer, a Massorá, a tradição de Tiberíades. Também tem a tradição babilônica, que há um texto aramaico, os textos aramaicos de Tarragum e etc., são pontuados com os sinais da escola de Babilônia. E há também a de Jerusalém. Agora, eu nunca ouvi falar que tivesse texto bíblico pontuado com os da escola de Jerusalém. Eu ainda estou dando uma estudada vendo isso aí, mas eu nunca vi, não. Quando a gente fazia epigrafia, também a gente não encontrou texto de Jerusalém. Pode ser que tenha, entendeu? Mas eu não encontrei. Agora, eu tenho um texto de aramaico, Pentateuco aramaico, que é pontuado com os textos da escola babilônica. E o nosso texto hebraico, que vocês... Eu vou mandar o Pentateuco aí em hebraico, um PDF aí do Pentateuco em hebraico moderno, tá? Na escrita quadrática, e vocês vão ver que aquela pontuação que vocês vão ver nele é a pontuação da escola de Tiberíades. Essas pontuações são independentes, né? Cada uma segue um sistema de pontuação diferente. Independente. A babilônica, a pontuação geralmente é em cima das letras. E a de Tiberíades,
ela tem pontos que são em cima, pontos embaixo e também do lado. E dentro da letra. E dentro da letra. Agora aí é por causa, nós vamos ver daqui a pouco, das matrielectiones. Quando o texto foi escrito sem vogal, mas existiram algumas letras do alfabeto em especial que foram adotadas como vogal. Então ela aparecia como consoante, mas também ela aparecia como vogal. Entendeu no texto? Então quem lia sabia que aquela letra ali, embora ela fosse uma consoante, mas naquele momento, naquela palavra, ela ali funcionava como uma vogal. Como A, E, I, O, U. A gente vai ver aqui quando a gente for ver agora. Isso aqui foi só para a gente ter uma ideia. Passe aí, meu filho. Rápido, eu acho que a gente vai encerrar por aí. É essa? Não, pode passar. Isso aí é quanto à questão das vogais, que a gente estava falando agora, dos Nicuts. Certo? Então, terminando o alfabeto, essa primeira parte, o alfabeto hebraico consta de 22 consoantes, não tem vogal. Porque surgiu uma vez sobre, por exemplo, mas a palavra Adonai, a palavra Elohim, a palavra Elion, Adonai, Senhor, meu Senhor, Elohim, Deus, Elion, Altíssimo. A gente não fala ela não começa com vogal. No português. No hebraico ela começa com uma consoante. Não existe palavras na língua hebraica começadas com vogal. Elas sempre começam com consoante. Certo? Então são 22. E o hebraico é escrito diferente do nosso, né? De trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda. Nós temos aqui a Bíblia hebraica. Vocês podem ver onde é que está o início, né? Ó. É como se fosse no fim do nosso... como se fosse no fim do livro que está o início, tá vendo? Que começa. Porque o hebraico, como começa da direita para a esquerda, ele vê esse sentido aqui, começa daqui para cá, né? Nesse sentido, da direita para a esquerda. Então, eu sinceramente tive que aprender a ler da direita para a esquerda, porque eu tive que entender como é que era que funcionava. Muito obrigado, meu irmão. Ok? Eu creio que esse é o último para a gente começar no outro slide. Veja aí, eu acho que esse é o último desse slide. Pode pôr o seguinte. Tá. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia da diferença entre o hebraico bíblico e o hebraico moderno. Se você for uma pessoa assim, inteligente, não é chamando ninguém. O contrário, não. Estou só dizendo assim, se tiver um pouquinho gostar realmente, você aprende muito mais rápido o hebraico bíblico do que o hebraico moderno. Por quê? Simples. Segundo a pequena enciclopédia bíblica, o vocabulário hebraico da Bíblia consta de quantos vocábulos? 7.704. Então, 7.704 vocábulos é mais fácil do que o hebraico moderno, que hoje tem 30 mil. Então, é mais fácil você aprender hebraico bíblico do que, se for por isso, pela questão de vocabulário. O vocabulário hebraico é bem mais conciso, bem mais simples do que o hebraico moderno. Eu poderia falar um pouco das diferenças que existem entre um e outro, que são berrantes, entre o hebraico moderno e o hebraico bíblico. Eu poderia até falar para vocês uma coisa que uma vez eu disse, e o rapaz ficou olhando para mim, nem todo israelense hoje, que vive hoje em Israel, que fala o hebraico moderno, entende o hebraico bíblico. Porque o hebraico bíblico é uma língua diferenciada. Entende? É uma língua diferenciada. Às vezes, só os ortodoxos que conhecem a forma correta de ler o texto do hebraico bíblico. O israelense comum, às vezes, nem conhece. Por aí você vê, né? Tem a evolução natural da língua, né? Claro, Você pega claro.
um texto da língua portuguesa antigo, como os Lusíadas, né? Uhum. De Camões. Irmão, vou colocar aqui, pode? Depois Quando aí a você gente... lê esse texto da época do descobrimento, você começa a perceber algumas diferenças em relação ao português que é falado hoje. Claro, que claro. São diferenças notáveis, né? Notáveis. Palavras que você nem existe mais no vocabulário nosso, né? Que você fica assim impressionado, parece que você está lendo um texto em uma outra língua, em um outro idioma ou em um outro dialeto, que você não... Tem hora que você não entende nada do que caminha, né? Falava, escrever e tal. A gente percebe isso no português, imagina no hebraico, que é uma língua muito mais antiga. O nosso português veio surgir aí... Claro, com certeza o seu ancestral surgiu lá na Torre de Babel, né? Que a gente sabe que nós pertencemos à linhagem de Jafé e dos filhos de Quitim. De Javã saíram os latinos e de Quitim saíram os portugueses. Você vê isso lá na Bíblia, está lá escrito, é só você olhar com outros olhos, né? Com o olho de uma enciclopédia. Aí você vai perceber, nós saímos de Jafé, depois entramos por Javã, e de Javã saímos por Quitim, que é a língua portuguesa lá dos primórdios, que com certeza devia ser muito diferente do nosso português de hoje. Não é? E assim vai, surgiu, tal. Ok? Pronto, meu filho, pode passar agora. Passe o outro estudo, que agora... O outro é só o alfabeto, então a gente vai ser mais fácil da gente perceber. Tá? Aqui. Isso. Que aquilo ali a gente passou para que a gente pudesse ter uma melhor ideia de como caminhou a história do alfabeto. Mas vamos lá, vamos em frente. Essa é a primeira letra do alfabeto hebraico, chama-se Aleph. Essa letra, Aleph, ela é muda. É como o nosso H na palavra hipopótamo, hélio, hebreu, entendeu? Ela não tem som, ela apenas aglutina, ou vamos dizer, engole o som, ou se apodera, fica melhor assim, da vogal que ela tem. É assim também é o Aleph. Por isso que eu disse a vocês que não existe palavras começadas com vogal. As palavras geralmente começam com Aleph, porque o Aleph, ele se apodera da vogal. Então, Elohim é escrito com Aleph. Adonai é escrito com Aleph, porque o Aleph não tem som. Detalhe, gente, por causa dos muitos cativeiros que Israel sofreu, então, realmente, hoje, o Aleph, ele não tem som, tá certo? O Aleph não tem som e ele é visto hoje como uma vogal. Mas em algum momento, quando a língua surgiu, o Aleph tinha som. Eu tinha um professor chamado Pastor Joaquim, ele fez o doutorado dele na Universidade Hebraica de Jerusalém, parte do doutorado dele. E um dos professores dele disse que o Aleph tinha um som parecido como se quando a pessoa levar um murro no estômago. Então, era como se fosse isso. Entendeu? Adonai. Era como se fosse um som parecido com isso. A pessoa quando leva um murro não faz isso, né? Leva um murro não vai... Pronto. Seria mais ou menos, entre aspas, esse som que saía da glote, que era o som do Aleph. Só que com o tempo foi se perdendo. Então, hoje em dia, não tem som. Mas ele já teve um som. Ele não tem representação na nossa língua. Tá certo? Não, na nossa língua portuguesa. Quando a gente vai fazer a transliteração, vocês sabem o que é transliteração, né? Eu acredito que sabe, né? Transliteração é quando a gente pega, vamos dizer assim, a gente pegou esse alfabeto aqui e a gente vai colocar de uma forma que outras pessoas possam ler, que não conheçam o texto, mas possam ler. Então, a gente vai colocar ele no nosso alfabeto. Esse alfabeto, no nosso. Então, quando você coloca no nosso alfabeto, então você vai ver que, por exemplo, o Bet equivale ao nosso B. O Gimel, ele equivale ao G. Só que o Aleph não tem equivalência no português.
ou em nenhuma língua ocidental. Então, geralmente, quando a gente vai transliterar uma palavra, a gente coloca esta aspiraçãozinha, essa orelhinha virada para a esquerda. Clique aí, meu irmãozinho, para aí fica melhor da gente ver assim. Então, o Aleph, na nossa língua, no nosso alfabeto, representaria isso aqui, ó, que nós chamamos de aspiração branda, porque é para a esquerda. Detalhe, nós temos uma outra letra em hebraico que também é muda. E ela vai representar esse mesmo coisa, só que à direita, para quando você for fazer a transliteração, você saber qual é uma e qual é a outra. Certo? Então, esse é o Aleph, nossa primeira letra. Vamos para a segunda? Nós temos, com a segunda letra do alfabeto hebraico, o nosso Bet. Tá certo? A letra Bet equivale à letra B. Detalhe, ela também equivale à letra V. Certo? Ela equivale à letra B e também equivale à letra V. Qual a diferença, então? Porque lá no tempo de Moisés, na escrita lá, antes no tempo, vamos dizer assim, de Esdras e dos outros escritores da Bíblia, não existia vocalização, então, com certeza, o B era um som. Mas, quando vieram os maçoretas, pontuaram o texto, então, eles perceberam que o B e o V era representado pela mesma letra, e eles fizeram uma forma de que ficasse diferente à vista, você visse e percebesse que o Bet, que tinha o som de B, seria diferente do Bet, que tinha som de V. Como? Esse ponto chama-se Dagesh Leme. Toda vida em que você encontrar no texto, na sua leitura da Bíblia hebraica, um Bet com esse pontinho no meio, você lê ele como B, de bola. Mas toda vida que este mesmo Bet aparecer sem esse ponto no meio, você vai ler como V, é o Vet. Então, Bet, Vet. Bet com o Dagesh Leme, esse pontinho no meio. E Vet sem o ponto no meio. Então, nós temos o Bet. Eu já vi, assim, isso no hebraico moderno, mas eu já vi o pessoal falar Avraham, para se referir a Abraão. Isso. É Vet. Se a letra tem um pontozinho, por que eles usam V e não B? Porque Abraão não tem pontozinho. É Avraham mesmo. Então é a gente que errou. É a gente que lê errado. Entendeu? Nós lemos Abraão. Não existe esse ditongo ão em hebraico. Não existe. Simples. Então é Avraham, com R-A-M. E esse Bet aqui. E não esse Bet aqui. Jamais você vai ver no texto hebraico o Abraão escrito com esse Bet, com um pontinho no meio, pontuado. Jamais. Ele sempre vai ser V. É Avraham. Avraham. Certo? Bora lá para outra letra? Vamos ver bem rapidinho, que aí quanto mais a gente vê, mais rápido a gente acaba. Que aqui é para vocês terem uma ideia. Nós temos essas duas letras, a terceira e a quarta. A letra Gimel, que é G. Detalhe. Não existe no hebraico G de Geraldo, de Gilberto. Não. G no hebraico sempre vai ter o som duro, som de como se fosse gato. É guerra. Não existe. Gilgal seria Gilgal. Gilgal. No hebraico assim, bem mais, vamos dizer assim, antigo, bíblico, Gilgal. Gilgal. Então o som dessa aí é G. G. Mas o G duro, tá, gente? Eu gosto de chamar ele duro. Eu gosto de chamar G duro. Que é o G que não tem som de Geraldo, de Gilberto. E eu já ia dizer de João.
Meu Deus do céu, nada a ver, nada a ver. Eu disse o pensamento, mas nada a ver. Então, sempre, nunca você vai encontrar ele com som de giz. Só no hebraico moderno. Aqui nós estamos tratando do hebraico bíblico. O hebraico moderno, ele pode ter som de Geraldo, do G de Geraldo. Mas isso a gente vai ver quando entrou o estrangeirismo na língua. Entendeu? Quando entrou o estrangeirismo na língua, aí surgiram outras palavras que tiveram que se acomodar ao alfabeto. Então, esse G, ele tem uma diferençazinha que a gente vai ver no final para dar isso aí. Mas no hebraico da Bíblia não existe G Geraldo. Certo? Gilgal, jamais. Né? Tá certo? E temos o Dalet, que equivale à nossa letra D. Eu acho que aí não precisa dizer nada quanto a isso. D é sempre D, a gente sabe disso, né? Na palavra Davi, tá certo? Dado, é esse D aí. Pode passar, meu irmão? Vamos lá. Agora nós encontramos a letra Re. É a quinta letra do alfabeto hebraico. O Re, ele tem um som de R. Mas o som de R na palavra inglesa, house. Tá certo? O Re tem som de house. Tem som do H na letra house. Jamais como o H do nosso português na palavra hipopótamo, na palavra hélio, tal. Não. Ele sempre no hebraico. Aí é onde vem, como eu estava dizendo a vocês, as questões do hebraico moderno. No hebraico moderno, o Re perdeu esse som. Então, por exemplo, se eu fosse ler um texto que tem no livro de Jó, capítulo 26, eu não me lembro se é o verso 5, mas diz Ra, Refaim, Yeholalo, Mitahatimai. O primeiro seria A. É no hebraico bíblico, Ra, Refaim. No hebraico moderno, A, Refaim. Fica até mais fácil para a gente falar do que no hebraico bíblico. Mas a grande verdade é, no hebraico moderno, o Re perdeu. Claro, em alguns lugares, em algumas palavras, ainda permaneceu o som, claro. Mas na grande maioria onde aparece essa letra, perdeu esse som. Detalhe, o Re, quando está no final da palavra, ele não tem som. Ele terá no hebraico bíblico, no início de uma palavra, no meio de uma palavra, mas no final da palavra ele não tem som. Tá certo? O verbo raiá, que é o verbo ser ou estar. Raiá é re, iod, re. Não falando da vogal, só da consoante, tá? Re, iod, re. Então, o primeiro, ra. Ra, iá. O outro, o último, não tem. Ele funcionaria mais ou menos como se fosse o nosso ponto agudo. Tá certo? Para não ficar raia, e sim raiá. Então, ele funcionaria mais ou menos como O acento agudo. o acento agudo. Tá certo? Simples. Passe aí outro, irmão. Nós temos a sexta e a sétima letra. Interessante, viu? Sexta letra é o Vav, que equivale à nossa letra V. O Bet tem som de V, o Vav também tem som de V. Não é interessante? Tem algumas palavras, claro, se você estiver lendo, você percebe, né? Você vai perceber que o V, o Vet vai estar lá, né? Na palavra Av, pai, V. Né? Agora, se você for falar uma outra, e tu, ou, que seria Veatá, e tu, tem até uma musiquinha que diz Aniveatá neshanet haolam, que eu e você mudaremos o mundo. A grande verdade, o evangelho muda mesmo. Muda. E temos a letra Zain, que corresponde à nossa letra Z. Eu acho que não precisa nenhum. A gente poderia esperar que, no princípio, no ponto mais distante, mais primitivo, houvesse alguma diferença do V de Vat
e do V de Vav. Rapaz, você chegou num ponto bom demais. Era isso que eu ia falar. Você tomou, já se adiantou. Ótimo. Existia diferença entre o V do Bet, né? O Vet, e o V do Vav. Existia diferença. É por isso que eu digo, perdeu-se. Como a língua perdeu-se com os muitos cativeiros, a língua perdeu-se, pediu palavras emprestadas. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a palavra teva, tem até na lição, teve até numa das lições falando sobre isso. É uma palavra que significa arca, né? E que é emprestada do egípcio. Não é uma palavra hebraica, de raiz. Né? É uma palavra egípcia que foi emprestada e ficou. Porque existe a outra palavra para arca que é Aron. Não é Arão. Arão é Aharon. Que é Arão. Aron. Aron também é arca. A arca do santuário, Aron. A arca do dilúvio, Teva. Entendeu? Então, tem essa... Foi pedido emprestado do egípcio. Moisés trouxe. Né? Quando veio. Já no final, no tempo de Esdras, a palavra Gan Eden, que significa Jardim do Éden, e virou uma palavra só com sentido de paraíso, né? Foi substituída, não é substituída, ela está lá, mas ganhou uma outra palavra persa para paraíso, que é Pardes. Então, nós encontramos no livro de Esté, no livro de Esdras, de Neemias, ali, né? A palavra Pardes, no lugar de Gan Eden, que seria a palavra hebraica enxuta para Jardim do Éden ou paraíso. Vocês entenderam? Então, foi ganhando. Também tem algumas palavras. O grego, o bíblico, tem palavras que não são dele. Dentro do Novo Testamento grego, nós encontramos palavras hebraicas, encontramos palavras aramaicas e encontramos palavras latinas, que foram aglutinadas pelo grego bíblico. Entendeu? Então, tem toda essa... Então, no passado, com certeza, o Bet, quando tinha som de V, ele soava diferente um pouquinho do som do Vav. É interessante porque tem um escritor da área da linguística, que foi o fundador da linguística moderna, né? Sim. O Saussure. Sim. O Saussure, ele diz que o significado dos elementos de uma língua, eles surgem por oposição. Uhum. Então, você tem um conjunto de caracteres numa língua que o único significado deles é não ser o outro. Uhum. Então, quando a língua começa a coincidir elementos diferentes, isso aí seria uma indicação que em algum momento anterior isso não era igual. Isso. Porque a língua não segura 2, 3, 4 elementos para dizer a mesma coisa. Entende? Uhum. Então, quando a língua tem 2 elementos que dizem a mesma coisa, ou eles têm uma diferença de contexto, um é usado num contexto e outro no outro, ou eles têm, ou alguma coisa na história da língua fez perder as diferenças desses dois elementos. Sim, claro, claro. É o que nós podemos ver na questão de Teva e Aron, né? Um se emprega numa coisa ou outra. Jamais você, a arca, Teva, arca, vai entrar dentro do santuário. Não. Dentro do santuário entra a arca Aron. Então você percebe que houve uma dicotomia, uma tal. Assim também é Pardes e Gan Eden. Gan Eden ficou lá, Pardes apareceu para dar outro significado, porque Pardes foi primeiro dado aos jardins de Babilônia. O jardim de Babilônia jamais seria o paraíso do Éden. Entende? Só que aí foi, tanto que o Apocalipse usa o paraíso da palavra paradeiso, que é uma transliteração do Pardes. Mas também usa o Gan Eden. Entendeu? Aí é uma questão de uma boa hermenêutica aí para que... já foi minha área no passado, mas hoje é mais exegética. Vamos ver lá, meu irmão, a outra aí. Ó, viu a hora? Eu tirei ligeiro para... Não, mas a gente termina aqui e encerra. Het. Het é uma palavra que a gente chama de gutural, uma letra gutural, que ela é
transliterada como H também, mas ela tem um som característico. O som do rete é como se a gente estivesse querendo escarrar. Rete, rete, tá certo? Tem o re e tem o rete. Re, rete, que é uma palavra mais gutural. Os orientais usam muitas palavras guturais. E as letras que mais se usa dentro desse conceito é o rete, tá certo? Se translitera como um H com um pontinho embaixo para ficar diferente daquele outro H. Vocês vão encontrar, se vocês pegarem literatura transliterada, eu vou passar para vocês uma Bíblia hebraica transliterada, PDF. Aí vocês vão ler o hebraico sem precisar saber essa letra aqui, porque vai estar na letra nossa, porque ela vai estar transliterada. E vocês vão perceber, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, quando vocês virem CH escrito, é o rete. Então você não vai ler como na palavra chapéu, você vai ler como rete, tá certo? Que é parecido com o J do espanhol. Do espanhol, né? exatamente. Isso. Só que eu vejo assim, é um pouquinho mais forte, mais escarrado, se pode dizer isso. Certo? Mais escarrado um pouquinho. Porque a gente lê Juanito, mas a gente lê ret, aliás, ret, que é pecado em hebraico. Ret, ou ratat, entendeu? Diferente de raya. Porque tem o verbo raya, ser, e tem o verbo raya, que é o verbo viver. Da palavra raim, que é a palavra vivo, vida, em hebraico. Tá certo? A gente vai ver bem isso aí, porque eu vou mandar uns textos para vocês, é o que eu queria que vocês transliterem eles para mim. Para a gente ver, vocês vão mandar no grupo, para a gente ver se vocês estão pegando aí, porque isso aqui vai para... Já está aí, depois eu acho que eu vou mandar o PDF. Não sei se vocês salvaram lá também os PDF. Eu botei tudo que tinha na pasta. Então tem um PDF. Dessas aulas tem um PDF. Porque talvez seja até melhor para vocês pegar o PDF do que... Né? Pega mais. Projeção, né? Exato. Vamos lá, meu irmão. Tet. Esse é um T, tá? Tet. No alfabeto hebraico existem 2 T's. Esse é o mais enfático. Claro, como o meu professor Joaquim dizia, se perdeu muito. Hoje em dia você lê o Tet exatamente igual lê o Tav. Mas era diferente, isso era mais enfático. Talvez fosse assim, desse mais ênfase tá, do que o outro. Tá. Fosse mais baixo, não sei. Porque os linguistas até hoje estão querendo descobrir, os paleógrafos, como era realmente. Porque existia 2 T's. Como existe também 2 S's. Tá? Alguns chegam a dizer o seguinte, que esse T aqui era para escrever palavras de origem estrangeira. Assim como um S seria para escrever palavras de origem estrangeira. Mas, se você pegar o dicionário hebraico, você vai ver que tem uma leva de palavras que são hebraicas que tem a palavra tov, que apareceu uma vez na lição, que é bom. É escrito com esse T e não com o outro T. E é uma palavra extremamente hebraica. Então fica, né? Mas geralmente quer se dizer, hoje no hebraico moderno, a palavra telefone, que não é uma palavra hebraica em si, ela é escrita com esse T. E não com o outro T, que seriam palavras mais hebraicas. Tá certo? Só para você ter uma ideia. Vamos lá? Tá dando para ver aí direitinho? T. É T. Acabou. Temos aí o Yod. A 10ª letra do alfabeto hebraico é o Yod. Tá? É o nosso Y. Só que em hebraico, Y, ou Yod, é consoante. Acho que para a gente, como a gente já discutiu na outra aula, né? Parece ter sentido de vogal. Né? É vogal para a nossa, mas no hebraico, o Yod é uma consoante. Pode passar mesmo. Olha a outra letrinha. Dá para diferenciar, né? O Dageshlene. Essa letra tem 2 sons. O primeiro som, ela chama-se Kaf. O primeiro som é o som da letra C na palavra cavalo, ou da letra K na palavra Kátia, Kaline, que é escrito com K. Ela é o K, tá certo? Mas ela é o K quando o quê? Quando ela tem um ponto no meio. Aí ela se lê como a letra K.
Mas quando ela está sem o ponto no meio, ela se lê como R. Em rato, na palavra rato. Tá? Alguma dúvida quanto a isso aqui? Podemos passar? Oi. É porque é para a gente não se enganar com a leitura do R, vamos dizer, como na palavra caro. Né? Isso aqui está muito caro. O re é outra letra, tá certo? Por isso que eu estou dizendo. Então, essa se lê como 2 R na palavra carro, tá certo? E não na palavra caro. Não, é para a gente não se enganar, tá certo? Ok? Podemos passar? Vemos aí o Lamed, letra L, e o Mem, letra M. Dúvidas? Como é que eu vou desenhar? A gente vai ver depois palavras, tá? A gente vai ver. Eu vou mandar algumas palavras, eu vou mandar um vocabulário para vocês, e vou ler o vocabulário para vocês no nosso grupo, para vocês terem uma ideia de como é a palavra, tá bom? Fica mais fácil. Né? Esses acentos a gente vai estudar no futuro. Nós temos uma aula de acentuação onde nós vamos estudar esses acentos. Várias das palavras vêm com um sinalzinho de maior que em cima. Eu sei, você já percebeu, né? São sinais, tá certo? Isso aqui são sinais que a gente vai entender, porque depois que a gente vê as vogais e as consoantes, a gente vai ver a acentuação. Que é para vocês verem esses pontinhos do meio, tal, o nome deles, a função, tal, tudo mais. Que fica mais fácil da gente ver assim. É em separado. Aí depois a gente junta. Tá bom? Vamos lá, próximo slide. Nun, que é a letra N. E o Samer, que é a letra S. Essa é como tete, seria, entre aspas, a palavra usada para, vamos dizer assim, escrever palavras estrangeiras, para se saber escrever com a diferença. Vocês lembram ali uma palavra simples? Houve um problema lá no livro de Juízes, onde os camaradas iam entrar em um determinado lugar, e aí, para entrar naquele lugar, tinha que ter uma senha. Aí a pessoa chegava lá, você é israelense? Eu sou. Então diga para mim a palavra chibolete. Aí o que a pessoa dizia? Cibolete. Cibolete. Cibolete é com saber. Entendeu? Cibolete. Aí, você não. Porque ele não conseguia dizer por causa do regionalismo. Então ele não conseguia dizer. Assim como se você perguntar a um israelense hoje, diga para mim a palavra coração. Ele não sabe dizer a palavra coração. Ele vai dizer coração. Ou coração. Mas ele não sabe dizer coração. O máximo que ele vai dizer é coração. Porque ele não tem essa tonalidade na língua que nós temos. Assim como tem palavras em hebraico que a gente não consegue dizer porque não tem a tonalidade. Entende? Você tem que dar aquela... E vai haver palavras que você vai dizer na frente dele e ele vai entender outra. É assim como a palavra três em inglês, né? A gente diz como tree, né? Tree. 1, 2, 3. Tree em inglês, tree é... Como é? Trem. Sim. E o 3, se eu não me engano, é tree. Tem que ter um tree. Ou three, tem uns que chamam three. Aí é 3. 1, 2, 3. Aí mais a gente chama tree. E ele sabe que a gente está dizendo trem. 1, 2, trem. 4, 5, 6, entendeu? Ele sabe. Mas eles também sabem que a gente não consegue dizer. Porque é difícil. Como é, irmão? O brasileiro é burro disso. Pode passar, meu irmão. Vamos em frente aí. Para terminar. Esta letra também é uma letra muda. É o Ain. O Ain também, como o Aleph, é letra muda. Mas, mesmo como o Aleph, ele tinha um som. Só que desapareceu com o tempo. Tá certo? O Ain tinha um som próprio. Mas, hoje, o israelense hoje não sabe o som dela, não tem ideia.
e a gente estudando epigrafia, a gente conseguiu ver algumas coisas que aparentemente pode ser, por isso que é bom estudar epigráfica. Paleografia é excelente estudar, porque você descobre algumas coisas, tá certo? Então, o Aine é uma letra muda, e ela, quando a gente translitera ela, a gente translitera com esse sinalzinho agora, a orelhinha virada para o lado direito, tá certo? Pode clicar aí que a gente vai ver aqui. Ah, não, depois, vai aparecer. Tá aqui, ó. O sinalzinho, a orelhinha direita. O Aleph, a orelha esquerda. O Aine, a orelha direita. Não tem som, é uma letra muda, se apodera. Vocês já viram o nome Baal? Baal é escrito com Aine e não com Aleph. E Elion, eterno, também é escrito com Aine e não com Aleph. Aí a gente vai entendendo mais ou menos, tendo uma ideia mais ou menos dessas duas letras. Mas clique aí no outro aí que a gente vai ver uma coisa interessante. O Aine, ele, antigamente, tinha um som muito parecido com o som de G. Como assim? É porque quando a gente vai estudar epigrafia e paleografia, a gente entende, faz comparações de texto, a gente faz comparação com a Septuaginta. E na Septuaginta, as palavras escritas, a palavra Gaza, pode clicar outra, eu acho que aparece outra palavra. Clica aí, isso. E a palavra Gomorra, no grego, é escrito com gama, ou seja, com a letra G. E no hebraico é Aine. Ou seja, a palavra Gaza, do grego, no hebraico é Asa, escrito com Aleph. Com Aine. E a palavra Gomorra, do grego, é escrito com Aine também, que fica Amora, ou Amora. Veja que eles fazem do hebraico para o grego só uma transliteração. Transliteração. Eles pegam o alfabeto hebraico e substituem pelas letras mais próximas Exatamente. Do grego. Então, como o texto grego da Septuaginta foi escrito lá pelo ano 250 a.C., durou 100 anos para fazer ele. O povo chama Septuaginta porque diz que foi a tradução dos 70. Na realidade, os 70 sábios só traduziram o Pentateuco. Só. 70 sábios, Septuaginta, recebe esse nome, mas não é exatamente esse nome. Não deveria ser esse nome. É a tradução dos 70, mas não foi, os 70 não traduziram o texto todo, não. O Antigo Testamento todo, não. Ela custou 100 anos para ser traduzida completamente. Começou a ser traduzida no ano 250, pelos 70 sábios, eles traduziram o Pentateuco. Depois disso ficou lá, foram mandados embora, eles foram pagos por Ptolomeu para fazer essa tradução. Depois disso ele pegou os próprios para traduzir o restante. Então, a Septuaginta, ele tem vários erros graves. Entendeu? Vários erros graves eles têm, a Septuaginta tem, se você for pegar e ler ela direitinho, analisar ela direitinho, um dia, quem sabe a gente traz aqui para a gente analisar um texto e outro. Vamos ver se a gente um dia pega para olhar isso aí, a gente vai perceber que tem erros graves de tradução, porque justamente não foi feito por, vamos dizer assim, 70 sábios. Entendeu? O texto mais aproximado da Septuaginta é o Pentateuco, mesmo assim ainda tem algumas coisinhas, mas eu creio que deve ter sido por causa de traduções posteriores e tal, escrita posterior, alguma coisa assim. Mas o texto da Septuaginta foi traduzido por judeu mesmo, só o Pentateuco. Daí para lá foram outros que traduziram. Talvez possa ter sido judeu, mas a gente não sabe. Tem pessoas desconhecidas que apareceram aí, traduziram o texto e foi colocado lá. Custou. Na Septuaginta tem os livros, os deuterocanônicos. Tem sim, tem. A Septuaginta tem. É daí que apareceu exato, na Vulgata. Ela tem. Entendeu? Então, 250 depois de Cristo. Então, se pode saber por aproximação que essa letra Aine teria um som parecido, diferenciado do Gimel, mas parecido com o som de G. Por quê? Por isso, porque a Septuaginta pegou, transliterou a palavra Gomorra com G e a palavra Gaza com G, que no hebraico são com Aine, e não com G. Então, Asa, Amora,
Gaza, Gomorra. Deu para entender? Tá. Um dia teve. É por isso que a gente diz que aconteceu a mesma coisa com Aleph. Ele tinha um som específico, mas se perdeu com o tempo. Entendeu? Como não era muito enfático, o som acabou se perdendo. Já o het continuou, het, né? Hoje em dia, o hebraico moderno, o re e o het são... Então, se ele diz para você raiar e diz para você raiar, ele está querendo dizer ser e está querendo dizer viver. As duas letras são diferentes. O som seria mais gutural, mais, tá? Bora lá, meu irmão. Vocês querem ir para casa? Eu também quero. Olha outra letra. A letra P. Simples. Com um ponto no meio, se lê P. Na palavra Paulo, tá certo? Paulo, ponte, é o primeiro P. Sem o ponto no meio, tem o som de F. Certo? Na palavra fala, foi-se. Aquela palavra que nós tanto falamos, nefesh, significa alma. É com esse e não com esse. Se fosse com esse, seria nepesh. Não existe nepesh. Só existe nefesh. Com esse. Nafal, lá no seminário a gente tinha o costume de dizer para os outros, Rabait Nafal, ou seja, a casa caiu. O cara não sabia, né? O professor perguntava o negócio, e a pessoa não sabia responder, eles, ih, rapaz, Rabait Nafal, a casa caiu, né? Nafal, escrito com F, tá certo? Ok? Deu para pegar? Vocês vão ter melhor lá na hora, que é para a gente ter uma ideia, tá? Pode clicar no restante, vai. Isso, tem o outro embaixo, isso. Essa letra é a letra Tzadi. Ela tem o som duplo, né? Como é? Encontro consonantal? Encontro consonantal. Ela tem o som de um encontro consonantal. TS. Ela se lê como TS. Simples. Pizza. Certo? A palavra pizza tem um tzadi. Se fosse em hebraico. Na realidade, a palavra hebraica pizza, ela tem tzadi mesmo. Tem tzadi. Então, pizza, tzadi. Da palavra justo, tzadik. Ou justiça, tzedek. Malki tzedek. Ou melki tzedek. Entendeu? Meu rei é de justiça, é justo. Né? Malki tzedek, meu rei é justiça, ou rei de justiça. Né? Então, escrito com tzadi. E aqui é o kof, que é a nossa letra Q. Lembra que tem um K? Kaf é K. Kof é Q. Então, você pode dizer assim, é claro e evidente que a gente vai ver depois de sair. Você pode dizer kol, voz, e pode dizer kol, tudo. Kol, tudo, é escrito com kaf. Kol, voz, é escrito com kof. A gente entende, tem palavras parecidas, né? Mas não tem nenhuma diferença entre as... Assim, eu não consegui perceber a diferença entre os Não, nomes. você só vê na escrita. Certo. É aquela questão da etimologia. Entendeu? Não sei se o pessoal percebe aí. Kol com Q, com kaf, e kol com... Você só percebe uma coisinha. Kol é como se fosse O com acento da palavra, com acento agudo, de vó. E kol é com acento circunflexo da palavra vô. Só por isso. Kol e kol. Kol, kol. Certo? Vamos lá. Pode passar, meu filho. Já estamos chegando no fim. Nós temos aqui o resh, ou eu gosto de chamar resh, porque é o R com som mais duro. O R não, o S não, R. Na palavra? Caro. Então, esse é o resh. De reshit, bereshit. No princípio, bereshit. É com esse resh.
E aqui nós temos uma letra muito interessante. Os sacerdotes judeus, eles abençoam assim. Quando eles dão a bênção sacerdotal, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor, eles abençoam assim. Esse símbolo, vamos dizer assim, no judaísmo, representa essa letra. E essa letra, porque vem de Shaddai, Todo-Poderoso. Então, quando eles fazem isso, eles estão abençoando pelo nome do Todo-Poderoso. Entendeu? Não é fácil de fazer, não, né, irmão? Vai ter muito estudante fazendo isso, né? Ó, é o Shin, de Shaddai. Tá certo? Aí eles abençoam assim, os sacerdotes. Não sei, vocês já devem ter visto em um vídeo do YouTube, eu acho que foi o Dr. Rodrigo Silva abençoar assim. Porque a bênção sacerdotal é dita pelo sacerdote com a mão nessa posição para o povo. Yevareha Adonai veishmereha. E aí Adonai panaveleha vihuneca. Issa Adonai panaveleha veiasem leha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A bênção sacerdotal. Aí esse é o Shin. Ele tem dois sons, tá? Ele tem um som de sim e tem um som de shin. Tá certo? Aqui está dizendo que, como sim, ele representa o S na palavra sapato. E como shin, ele representa o CH, agora sim, na palavra chapéu. Então é essa forma, tá certo? Oi? Shabat. Shabat é escrito com shin. Exatamente. Passe aí, que aí a gente vai ver a diferença, por quê, como é que eles dois são. Pode ir. Não, é alteração, tal e tal. Os maçoretas fizeram essa para que a gente pudesse ter uma ideia quando é o sim e quando é o shin. Reparem no pontinho em cima. Quando o shin ou o sim vem com esse pontinho aqui, nessa última haste, do lado direito, esquerdo nosso, né? Pronto, você está olhando o esquerdo, mas o lado direito do quadro de lá para cá, né? Então, quando você vê assim, ele tem um som de S. Quando esse ponto está aqui, do outro lado, no lado esquerdo dele, mas no nosso lado direito, ele representa SH. Pronto, simples. E é assim que você vai encontrar na Bíblia. Você não vai encontrar ele sem esse ponto, a não ser que o texto seja o texto que a gente chama de ortodoxo. O texto ortodoxo, hoje, eles têm um texto ortodoxo, que é o texto sem ponto nenhum. Então, eles têm o texto ortodoxo. Aí, tudo bem. Vou mandar para vocês também que eu tenho um texto ortodoxo da Torá, para vocês verem como é. Tá certo? Vou mandar também, eu tenho PDF, estou mandando. Só me lembrem, no grupo. Ei, lembra do texto que é para me mandar para vocês. O Pentateuco, o Pentateuco com os sinais e o Pentateuco sem os sinais, tá certo? E vocês aí lembrem para mim também, na internet aí. Pode passar, meu filho. Agora vamos para a última letra do alfabeto. O Tav. Depois a gente vê o estrangeirismo, que é rapidinho. O Tav é a última letra do alfabeto e tem o som de T. Só que o hebraico veio sofrendo com o tempo, o hebraico sofreu algumas mudanças e apareceram novas palavras para o hebraico agora moderno. Esse a gente só não vai discutir. Eu vou só colocar aqui só para a gente ter uma ideia rapidinho, tá? Mas não vamos... Aqui a gente encerra. Pode clicar aí. Apareceram os estrangeirismos, tá? Pode clicar. Depois que o povo de Israel se estabeleceu novamente em Israel, em 1948, né? Foi estabelecido novamente o povo lá. Então, a língua ganhou mais palavras, vocábulos. E tiveram vocábulos que ser adaptados
para a língua hebraica, porque não tinha letra referente a ele. Por exemplo, vocês já podem ter percebido que, por exemplo, não existe a letra J na Bíblia, no alfabeto hebraico. E Jesus? Bom, Jesus é Iessus, ou, aliás, Iessus é em grego, que também não tinha J. As duas línguas, nem grego nem hebraico, tem J. Então, em hebraico, o nome Jesus é Yeshua, né? Que significa salvação. Yeshua é o nome Jesus. E Yeshua, a palavra salvação. Tá certo? É tanto que o hebraico ele tem sempre umas coisas de pegar palavras que possa dizer mensagens com ela. Vocês lembram que quando Jesus nasceu, o anjo disse assim, o nome dele vai ser Jesus, porque ele vai salvar o seu povo. Então ele pega ali a palavra Yeshua, que você só entende esse trocadilho que ele faz quando você pega o texto hebraico. Porque no texto grego não dá a entender. Porque Iesus é Jesus e Soter é salvação. Mas só que em hebraico, Yeshua é Jesus e Yachá, salvar. E Yeshua, salvação. Então, nós diz assim, lá, o nome dele vai ser Yeshua porque ele vai Yeshua. É isso que o anjo diz, entendeu? O nome dele é Yeshua porque ele vai Yachá, ele vai Yeshua, ou ele vai salvar o seu povo. Ele faz trocadilho, existe muito isso. Lá em Jeremias, ele diz, o templo do Senhor, esse é um trocadilho. Entendeu? Então, o texto hebraico, ele faz trocadilhos. Vem o fim vem, ketz e katz, em hebraico. Então, ketz, porque katz vem, ketz, porque katz vem. Então, há esses trocadilhos que usa-se para dar ênfase. A ideia da ênfase, no hebraico se dá ênfase quando se pega o texto e faz o trocadilho. Foi a ênfase da salvação. Jesus é a ênfase da salvação. Ele é Yeshua, porque ele veio Yeshua. Ele veio salvar. É isso que o anjo diz. E você só entende quando você começa a compreender o texto original. E esse é o nosso propósito. É a gente começar a entender, depois daqui, começarmos a entender melhor o texto original. Mesmo que vocês aprendam só o básico, eu quero dizer para vocês que vocês já vão ter aprendido o máximo. Amém. Que vocês vão poder pegar o texto e vão poder fazer um estudo dentro dele. Aí é que é bom. Quando começa essa parte, é a melhor parte, é a que eu mais gosto. Eu acho tão bom quando as pessoas me fazem pergunta no meu individual ou tal, me chamam lá, e Jeová, esse texto assim, assim. E esse texto assim, assim. Eu recebi de um pastor que foi colega de ministério, quando eu era pastor aqui da Missão Nordeste. Eu recebi de um pastor sobre a questão o espírito de Elias. Jeová, por quê? O espírito de Elias que ele fala ali, é qual espírito? É o Espírito Santo? Incrível que pareça. Deus não está falando ali do Espírito Santo. Quando fala que ele tem o espírito de Elias. E aí eu fui explicar para ele, dentro do contexto hebraico e dentro do princípio de hermenêutica hebraica. Para ele entender. Interessante, né? Mas você não explicou para nós. Vai chegar o tempo. Primeiro o alfabeto, as vogais, e em seguida a gente vai partir para os textos. Bora, meu filho, passe aí rapidinho para a gente terminar. Vocês estão agoniados e eu estou também. Ó, gente, aqui, ó. Exemplo. Para que a fonética tivesse o som de J, ou som de DJ, por exemplo, jeans, entendeu? James, tal. Então, os gramáticos, vamos dizer assim, contemporâneos, pegaram e colocaram esse pontinho aqui no G. Ele não faz parte do alfabeto. É igual a maçoreta eles fizeram, tá? Colocaram aqui esse pontinho para que ele representasse o J, ou o DJ. Ó, clica aí que você vai ver, eu acho que tem duas palavras aqui escritas assim. Pronto, ó. A palavra jeans, tá vendo? Ó, o J, o G aqui com sinalzinho. E a palavra Jeep, o carro. Ó, novamente aqui o pontinho.
para significar. São palavras que não existem no hebraico bíblico. No moderno existe, bíblico não. Você não vai encontrar um G desse jeito na Bíblia. Não. E a outra é o quê? Bota ele. Pronto, e aí a gente encerra por aqui. Sim, James, olha, James. J, né? É o I, que é o Y, M-I-S. Você viu o S? Qual é? Não é o sim. É o samer. Porque são palavras estrangeiras. Hein? Em jeans também. Em jeans também. Em jeans também. Porque são palavras estrangeiras. Então, eles não escrevem com sim ou shin. Por que não escreve com shin? Porque com shin se escreve o nome do Deus Todo-Poderoso. Certo? Bora lá. E aí nós encerramos. E o TS com esse pontinho, tsad com esse pontinho, que virou o som da letra che. Ficou como che. Mais ou menos isso, tá? Olha a palavra aí, ó, para a gente ter uma ideia. Eu acho que só tem uma ou duas, não sei. Ó, sanduíche, que é o nosso sanduíche. Ó, aqui. Encerrando. E aquela antiga, que é a República Tcheca, que se chamava Tchecoslováquia, é o Tchecoslováquia. Aqui, ó. Tchecos, com si, né? De novo, Eslováquia. Certinho? Encerramos por hoje. Alguma pergunta? Temos alguma pergunta? Vocês que nos assistem também, fiquem à vontade para nos perguntar no nosso canal, que depois vocês vão ver, a gente vai passar para vocês. Me perdoem, eu ainda não sei, quem sabe é o meu amigo ali, o Fábio. Ele vai passar para a gente passa para vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a todos os que nos assistem, vocês também, que Deus abençoe. Muito obrigado por mais esse momento que a gente teve aqui. E ó, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É o que nós desejamos em nome do Senhor Jesus. Amém.